Maravilha. Então vamos lá. Muito boa tarde a todos aí. Meu nome é Marco Fidos, eu sou aluno lá de pós-graduação lá do curso de Engenharia Eletrônica e Computação aqui do ITA, ênfase em telecomunicações. É um prazer aqui estar falando com vocês, tanto o pessoal aí da NCT, do ITA, agradecer também aí o pessoal do CNPq que está apoiando esse projeto, e dar uma boa tarde aí a todos os nossos ouvintes aí. Bom, minha apresentação ela vai seguir esse sumário, a gente vai fazer uma introdução, falar sobre alguns conceitos, a metodologia de desenvolvimento proposta e a partir de conclusões e próximos passos. Com relação à nossa motivação, né, nós temos aí os filtros, né, de ruídos utilizados pelos radares aí, o Cefar, né, tem filtros tradicionais aí, e eu até estava explicando para o meu filho lá, né, o que vinha a ser lá, o que eu estava fazendo, né, sobre o que eu estava trabalhando em termos de virar noites aí, né, preparando a apresentação aqui e um projeto, né. Aí eu estava explicando para ele lá, né, taxa de falsos alarmes constantes, né, é uma técnica para filtrar, né, problemas, né, que podem acontecer aí durante a coleta de um dado aí, radar, né. Aí ele, pô, pai, mas não entendi o que é isso ainda, né, preciso me aprofundar aí, me ajuda a entender esse negócio. Aí eu estava falando para ele assim, cara, assim, que nem a televisão, quando ela está pegando mal, e a gente faz um ajuste fino ali para a gente enxergar melhor o que está acontecendo, né, então a gente faz um ajuste manual ali. A gente tem esses filtros, né, então esses filtros fazem isso para o radar, né, então se a gente está lá num ambiente, assim, a gente está olhando para um deserto, né, e tem vários pontos ali de tesouros ali que estão brilhando, né, se eles estão muito próximos, eu não consigo direito, se tem tem outros tipos aí de brilho, vai misturar com aqueles ali e eu não vou conseguir achar meu tesouro. Aí eu tive sucesso lá e ele conseguiu entender aí o que era o conceito, né, de radar, né, e depois ele ficou bem chateado, ele falou assim, nossa pai, é só isso que você faz? Você, pois é, eu estou trabalhando nisso agora. Então é isso, a questão do filtro, do uso dos radares aí, e a questão da aplicação, né, ele está sendo utilizado aí, tanto os radares aí nos veículos autônomos, né, como os carros lá da Tesla, estão sendo utilizados aí para mapeamento de drones, né, os usos tradicionais aí, né, como meteorologia, detecção de alvos, etc., né? Então tem todas essas questões, e os filtros geralmente eles são estáticos, né, eles estão dentro dessas plataformas aí, né, de coleta de dados, e isso gera um certo transtorno, né. Aí eu venho aqui de volta para o nosso título, né, que é a seleção autônoma de filtros Cefar em radares de aeronaves aí, né, autônomas, né, utilizando aprendizado por reforço multiagente. E trago aí para vocês aí a relevância desse assunto, que é a questão do uso desse tipo de tecnologia, né, de filtros dinâmicos em plataformas de baixo custo. Então tem uma série de problemas associados a essas plataformas de baixo custo, né? A gente, baixo consumo de energia, custo computacional, etc., né? E também tem uma preocupação aí com a evolução aí da qualidade, né, da melhora na detecção de alvos, né, em ambiente complexo, principalmente, né, em detecção de alvos como, por exemplo, drones, em ambientes urbanos, etc. Então tem uma série de aplicações aí, né, tanto para o ambiente ambiental, segurança, defesa, e vamos lá, né, esse projeto ele está focado em criar um sistema de aprendizado por reforço, né, multiagente, autônomo, para que a gente possa fazer essa seleção dinâmica, né, de filtros, né, de filtros Cefar. Então os filtros fixos, eles são o problema aí que a gente quer resolver. Nosso desafio é criar um ambiente que seja computacionalmente favorável para trabalhar dentro de aeronaves aí, de sistemas aí com baixo custo energético, computacional, e que possa ser dinâmico, de acordo com o ambiente ali, ele se modifique. Os objetivos dessa pesquisa aqui,
né, é avaliar o uso da inteligência artificial nessas abordagens dinâmicas de processamento de dados de radar, principalmente considerando dados externos, né? Então, mesmo exemplo lá que a gente deu lá do deserto, né? Ou se a gente falar do outro ambiente com várias árvores, as árvores com sombra, né? Então, são esses ajustes finos, aí, esses túneis aí para a imagem ficar melhor. A gente está falando aí de uma necessidade de ter dados de como aquele ambiente tá funcionando, né? Se está de dia, se está de noite, se é urbano, se não é. Então, esse tipo de informação, ele vai servir de base, né, para que a gente possa implementar o filtro. Então, também, tradicionalmente, os dados são utilizados ali em cima, né, do dado coletado pelo radar. Então, você já decidiu qual era o filtro, né, o tipo de configuração que ele está utilizando. Então, ele pode estar servindo ou não para aquela finalidade, para aquele ambiente onde ele está passando. Então, além de ter o radar estático, né, quando você pensa em um radar que está se deslocando, como um radar assim dentro de uma aeronave aí, autônoma, então você está imaginando que ele está passando por diversos tipos de ambiente, ele precisa configurar esse filtro aí. Mas além da informação do eco, né, que o radar recebe, né, ele recepciona, a gente precisa também de informações do ambiente para que a gente possa fazer aí esse ajuste dinâmico do filtro e dos seus parâmetros. Então, o objetivo aqui da pesquisa é criar um simulador de dados de radar, ambiente e alvos, né, próximo do real, e implementar, né, uma solução multi-agentes autônomas para processamento desses dados de radar. Então, até aqui tem uma série de objetivos secundários, as fases do projeto, né, já falando um pouco onde a gente se encontra. Então, foi feita aqui uma revisão sistemática da literatura sobre sistemas multiagentes, os MAS, né, os MAS com Reinforcement Learning, né, com RL, os filtros Cefar, as aplicações de IA em sistema de radar. Foi feito um desenho da arquitetura que eu vou estar apresentando para vocês, e o nosso próximo passo, aí, a última etapa aí dessa fase, é o deploy, né, dessa solução numa simulação física desse ambiente todo, né? A simulação física e o uso do sistema multi-agentes em cima dos dados gerados por esse simulador. Uma segunda fase, né, que é no próximo ano de projeto aí, a gente vai ampliar os casos de uso, vamos começar com um caso bem simples, depois a gente vai diversificar tanto o ambiente quanto os alvos, né, para que a gente possa ter uma riqueza aí de dados e que esses dados possam ampliar, né, a capacidade de treinamento desse modelo, e depois trabalhar aí, né, com redes adversariais para que a gente possa refinar esse modelo utilizando aí dados reais. Por último, né, esse sistema aqui, ele parando de pé, sendo efetivo, a gente vai começar a trabalhar, né, no deploy dele, numa arquitetura de hardware, a partir aí de resultados práticos. Então, conceitos rápidos aqui, né? Então, o que é o Cefar? É esse filtro, né, para deixar a nossa, entre aspas, aqui, imagem do radar, né, mais limpa, né, e diferentes tipos de filtros aqui. A gente foca aqui em seleção do Cefar, né, pela sua adaptabilidade, a robustez em cenários diversos, né, e a busca aí de melhoria, né, de precisão, né, reduzindo falsos positivos e negativos. Então a gente tem aqui, né, exemplos aqui, né, de tipos de Cefar. Então por que ele que tem vários tipos, cada um para um ambiente. A gente fala aqui de ambientes homogêneos, né, a gente está falando do CA Cefar, né, e aí tem um exemplo aqui do deserto que eu coloquei. Quando a gente fala tem múltiplos alvos, a gente está falando lá do S Cefar, né, e quando a gente fala lá do ambiente de florestas, né, sombras, etc., então você está falando lá de GeoCefar. Existem outros, né, tipos ainda, e existem também algumas abordagens de filtros dinâmicos. Então, por que a gente quer fazer a seleção dinâmica dos filtros Cefar, né? Então, 3 fatores críticos para a gente poder fazer a decisão do tipo de filtro, que são os dados que vêm do radar, os dados do alvo, os dados do ambiente, né? E esse sistema estático, ele precisa, né,
é quase uma idade da pedra, né, se a gente pensar assim em radares, né, ele só funciona naquelas condições climáticas, né, naquele ambiente, para aquele tipo de objetivo. E se você quer, se esse negócio muda, se uma variável dessa equação aí muda, você tem que reconfigurar esse filtro, né? E se ele for fixo no radar, você não consegue modificar. Né? Então a busca é por um sistema dinâmico, baseado em contexto, né, que haja aí uma resiliência a partir de redundância e substituição dos agentes que compõem o sistema multiagente, e a busca aí pelo paralelismo e divisão de tarefas, né, trabalhando aí com sub-redes, né, em vez de uma rede grande, né, e para diminuir aí o custo computacional. E outro foco também é a gente ter uma detecção especializada por sub-região. Então, eu posso tanto ter vários filtros rodando naquele dado coletado pelo radar, ou eu posso ter regiões dentro daquela imagem e eu posso aplicar filtros distintos. Então, esse aí que é o nosso objetivo, né? A seleção dinâmica, né, em filtro Cefar, né, mas aí também, né, excluindo aqui a intervenção humana, para que a gente possa ter, né, um tempo de resposta, né, e esses cálculos computacionais aí, né, bem adequados aí, né. Então, se a gente deixar para um agente humano, né, fazer, né, toda essa seleção, né, então a gente vai ter um delay entre a necessidade ali e a informação chegando. Quando você trabalha com a inteligência artificial, você consegue ganhar, né, automatizar a produção do conhecimento, né, necessário aí para essa atividade. E quando você fala de agentes, né, você está falando de um ambiente que ele executa tarefas, né, sem essa necessidade de intervenção humana, a partir de um objetivo ali de regras, né, pré-estabelecidas, né. Quando a gente fala no sistema multiagentes, então a gente está falando de diversos agentes autônomos que estão colaborando ou competindo entre si para gerar um resultado. Então vocês imaginem aqui, em termos de colaboração, de você ter agentes ali, cada um fazendo uma parte desse processamento, a gente vai mostrar isso mais na frente, ou você ter agentes que possam pegar uma determinada imagem, quebrar aquilo por regiões, aplicar diversos filtros, identificar lá as taxas de acerto ali da detecção, e a partir dali selecionar qual foi a melhor resposta para compor um mosaico das melhores soluções. Então, esse aí é o escopo desse sistema multiagente. Um exemplo prático, né, que a gente já implementou para testar esses conceitos, né, foi a questão de um agente de suprimentos, né. Além de aluno de doutorado também, eu sou gerente técnico aqui numa empresa que chama Tec, que é do grupo Embraer, trabalha com sistemas críticos, né, e a gente fez uma implementação aqui desses agentes, né, trabalhando com um agente simples de suprimento, que ele coleta dados de uma base de contratos ali, e ele responde perguntas sobre esses contratos. Esse agente, ele é basicamente um RAG ali, com uma série de características específicas ali, e com interação ali, com linguagem baseada em modelos, né, de linguagem generativa, e ele conversa com o usuário sobre isso. Quando a gente fala de um sistema multi-agentes, né, e aí a diferença entre um agente e esse sistema multi-agentes, eu tenho não só essa consulta, essa base de conhecimento, mas também uma série de outras regras. Então é um agente que interage com os fornecedores, eu tenho um agente que ele interage com os sistemas lá internos, né? Eu tenho um agente que interage, né, com essa consulta de contratos, que é esse primeiro agente, e antes dele ali eu tenho um agente de compliance, que checa se o que está sendo feito está dentro dos padrões que a empresa utiliza para conduzir um processo de aquisição. Então, a gente implantou esse primeiro agente, e agora a gente está na fase de testes desse segundo aqui, para validar essa abordagem. Então, o aprendizado, o sistema multi-agentes, ele é evoluído quando a gente trabalha com reforço, aprendizado por reforço. Então, além de eu ter todo esse ambiente, né, de agentes trabalhando aí, concorrendo ou colaborando para gerar soluções ótimas, eu também tenho o reforço de aprendizado, ou seja, ele aprende, né, de acordo com os resultados que ele obtém, e ele evolui.
que aí é um outro problema aqui também que a gente resolve, né, em questão de custos e de manter esse sistema, né, voando aí num drone, né, ou em algum outro dispositivo aí, e que ele vai aprendendo com o tempo, então você não precisa, em tese, assim, atualizar, né, o sistema ali, né, ele vai aprendendo com o tempo, quanto mais ele interagir com o ambiente, mais ele vai aprender. Ainda falando aqui sobre os agentes, aprendizado por reforço multiagente, né, envolve aí a questão de agentes autônomos e ambientes complexos. Então, no nosso caso, a gente identifica que a seleção do filtro e a seleção lá dos parâmetros, né, do limiar, ele caracteriza esse ambiente complexo, né? A necessidade desse aprendizado dinâmico, né, porque a gente entende também que não vai ter dados, né, para todos os cenários, todos os ambientes, os dados reais, mas que se a gente fizer um treinamento inicial com esses dados simulados, colocar ele em campo e ele começar a interagir, né, e a gente começar a reforçar o aprendizado dele, ele vai evoluir e ele vai se adaptar mais rápido ao seu uso prático, né. Então, falando aqui sobre o nosso desenvolvimento, né, a gente vai falar um pouquinho da escolha da arquitetura que a gente desenhou aí para esse projeto. Alguns pontos que a gente levou em consideração: a tomada de decisão distribuída, resiliência, né, para a gente não ter um único ponto de falha ali, né, o aprendizado adaptativo, a busca pela redução da sobrecarga computacional, então, em vez de usar uma única rede neural para fazer essa seleção de filtros, né, você usa vários agentes que ligam e desligam de acordo com a demanda, né, e com isso a gente diminui o consumo de hardware. Em vez de eu ter uma grande rede neural, eu tenho pequenas sub-redes, né. É o spoiler lá de psique. Então, robustez a falhas, né, a questão de resiliência. A arquitetura, ainda falando um pouco, né, dessa questão, né, dos modelos tradicionais, usar um único filtro, né, ele é inadequado para esse ambiente operacional mais dinâmico. Múltiplos fatores ambientais aí que estão associados a essa questão do filtro. E vamos passar aqui um pouquinho algumas referências, né, que foram utilizadas. Isso aqui está no final da apresentação também, mas eu deixei algumas coisas aqui de uns frameworks que a gente está testando, né, tanto para simulação quanto para aprendizado de reforço, e algumas referências sobre o uso, né, de sistema multiagentes com reforço de aprendizado. Então, o nosso processo aqui de desenvolvimento desse projeto, né, ele envolve aqui a simulação física, né, a simulação aqui da geração do sinal transmitido, do processamento desse sinal, né, e da inserção desses dados aí no ambiente multiagente. E aí, a gente tem bem detalhado, né, todos esses itens aqui, falando sobre cada uma das características, né, que envolvem essa modelagem, né. Então, não sei se está visível para vocês aí, mas quando a gente falava geração de formas de onda, né, então a gente tem a questão de pulse reticular, linear frequency modulation, né, frequency modulated continuous wave, tem uma série de características que a gente está considerando para deixar esse simulador mais próximo do real. E da mesma forma com a questão de modelagem de alvos, né, e da modelagem da resposta radar. Com relação à resposta da modelagem do ambiente, né, a gente tem toda uma preocupação também de ter essas informações, né, de terreno, vegetação, se é urbano, se é marítimo, e uma série de outras especificações aqui para avaliar a propagação do sinal, os ruídos e as interferências externas. A geração do sinal transmitido, também a simulação dessa etapa, e o processamento dos sinais, aqui já não simulado, mas executando mesmo o eco recebido e a sequência aí tradicional aí de processamento de sinais de radar. Aqui a gente chega na questão dessa arquitetura, né? Então a gente tem fontes externas, né? A gente tem fontes de dados aí, radar, base de dados de alvos e fontes externas de dados, né? Então meteorologia, etc. Mas todos esses elementos, né, eles carregam dados aí para um agente de contexto integrado. A gente tem um agente orquestrador, que na verdade é um cluster distribuído,
onde a gente tem 3 agentes, né, trabalhando de forma replicada, redundante ali. Então, se cair um, tem o outro, o sistema continua, e assim sucessivamente para todos os agentes. Aí a gente tem aqui um agente de contexto integrado, um agente de pré-processamento, um agente de seleção em memória e um agente Cefar. Aqui ele é o agente que faz o teste de todos os outros agentes ali. Por último, a gente tem um agente de pós-processamento, né, que entrega lá o resultado final, né, aquele mosaico de informações ali, para que o operador, aí, o analista de inteligência de guerra eletrônica ali, o outro operador de radar, ele possa interpretar aquela imagem. Então, um ponto forte para a gente aqui é que dados externos e conhecimento prévio, né, no caso aqui são externos de dados, eles são importantes para a seleção desse filtro, né, não só os dados que vêm do radar. Aqui o nosso fluxo, né, então, pensando aqui na prática, né, a gente coleta aqui dados climáticos, né, de tráfego, né, realiza o pré-processamento, né, identifica aqui um contexto, realiza a seleção dinâmica, executa, né, e depois a gente faz um pós-processamento para chegar naquele mosaico final, considerando ainda o ambiente aí a saúde do sistema, né, e do consumo de recursos. A gente já iniciou esses testes, né, simplificados assim em algumas etapas desse simulador e desse modelo, e a gente está considerando aqui cenários variados, a questão da repetitibilidade, então todos esses dados, né, fáceis aí para a gente repetir um mesmo teste, né, a gente não ficar perdido entre os testes, ter um ambiente de geração de logs, né, está centralizado, usando lá ELK, né, Elasticsearch, Kibana, né, para a gente ter Logstash, para a gente ter esses dados centralizados. A questão aqui da análise estatística, ou seja, a avaliação dos resultados que foram obtidos, teste de estresse, né? Então, dentro dos parâmetros de configuração ali para rodar o simulador, a gente pode alterar ali a taxa de varredura, né, o tamanho da imagem, quantidade de sub-regiões, para a gente ficar trabalhando nessas simulações aqui e ficar olhando essas alterações. As métricas que a gente está utilizando de avaliação é a questão de tempo de processamento, velocidade lá de resposta do sistema. Não adianta a gente ter um sistema super inteligente que demora meia hora para responder, né? A gente precisa chegar ali do tempo real, né? Near real time. A questão da adaptabilidade em diferentes ambientes, a questão de características de alvos, né? A gente está avaliando também a sobrecarga e a orquestração, então input e output, né, de comunicação entre os agentes, a sobrecarga de consumo, né, computacional de energia, a precisão, né, medir a taxa de detecção, que em última instância aí é o que mais importa, né? A robustez do sistema, nesses diversos ambientes, a consistência desses dados, registro de logs. Então, como próximos passos, né, a gente vai estar aí trabalhando na conclusão desse simulador, né, no desenvolvimento desse sistema multi-agentes com aprendizado de reforço, com base nesses dados, né, e a gente vai apresentar esses testes iniciais aí, usar 3 cases simples, né, variando um pouco o ambiente aí, para a gente ver que o sistema está funcionando, né. Na segunda fase do projeto, aí a gente vai aumentar a complexidade desses cenários, dos alvos, né, das características lá de coletor radar, para a gente aumentar aí a dinâmica, né, desse ambiente. Bom, acho que eu consegui bater meu tempo aqui, hein. Então, eu queria agradecer aqui o ENCT, o ITA, o CNPq, pelo projeto, né, pelo apoio, e me coloco aí à disposição para sanar qualquer dúvida aí do pessoal.